Fala galera, aqui é Jonatas Dantas, esse é o canal Geopolíticas Avessas. No vídeo de hoje nós vamos estar falando mais uma vez sobre o conflito Rússia-Ucrânia ou Ucrânia-Rússia, com o que aconteceu de mais importante nas últimas 48 horas. Para te situar, estou gravando esse vídeo agora hoje à noite, dia 12 de maio, quinta-feira. No dia de hoje, como nós já vínhamos falando, abordando, inclusive nós temos um vídeo lá de abril, tá? Falando sobre a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN. No dia de hoje, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, e o presidente da Finlândia deram seu aval, seu apoio à entrada do país na organização militar. O pedido de adesão à OTAN ainda não foi feito formalmente. No domingo, o parlamento finlandês vai decidir, na verdade no sábado, e no domingo a resposta formal do país vai ser feita. E tudo indica que, de fato, a Finlândia estará dentro da OTAN. A Suécia segue o mesmo caminho e em poucos dias também deve estar tomando a mesma atitude. Como eu disse num vídeo anterior, a OTAN prometeu proteger os dois países em todo o processo de adesão, processo de entrada desses países na organização. A organização vai pular de 30 países para 32 países. Tá? Inclusive com a Finlândia fazendo fronteira com a Rússia, estendendo mais ainda a fronteira da OTAN com a Rússia na Europa. Outra coisa importante, a Rússia no dia de hoje teve algumas vitórias significativas na parte sul-sudoeste da Ucrânia, continua o bombardeio firme à cidade de Odessa, o grande porto de Odessa, tentando tomar a saída para o mar ucraniano e isolar o país do mar. Por outro lado, as forças ucranianas conseguiram afastar para mais de 80 quilômetros de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, as forças russas. Inclusive, houve uma batalha no rio Donetsk, tá? Dnipro-Donetsk. Houve uma batalha nesse rio, no qual um batalhão inteiro russo foi destruído. Mais de 40 tanques russos destruídos numa estratégia ucraniana de atingir os russos justamente quando estavam passando com seus blindados pelo rio. Outra coisa importante, ainda falando do conflito, Kharkiv foi bombardeada por 2 meses e meio praticamente. Nesse exato momento, mísseis estão saindo de Kharkiv e atacando a Rússia do outro lado da fronteira, na região de Belgorod. Os ucranianos estão com artilharia próxima à fronteira com a Rússia e, pela primeira vez de fato, bombas saíram do território ucraniano para o território russo. É uma nova página no conflito. A Ucrânia, na parte norte e noroeste do país, está, de fato, prevalecendo. No sul e sudoeste, e no sudeste principalmente, tá? Quem está prevalecendo no momento é a Rússia. O conflito parece que vai se estender por mais tempo. A Rússia não está gostando e veementemente protestando sobre o envio de armas ocidentais para a Ucrânia e mais ainda agora com a entrada da Finlândia na OTAN. A Rússia, Vladimir Putin e o Kremlin prometeram uma retaliação militar. O que significa retaliação militar? Nós não sabemos. Pode ser uma operação na fronteira com a Finlândia, pode ser utilização de bombas termobáricas, de bombas de longo alcance, mísseis de longo alcance, no caso. Pode ser subir um estágio na ideia da prontidão nuclear. Tá? Nesse momento, com a entrada da Finlândia, a segurança estratégica europeia muda de esquema, muda de fase, muda de situação. O risco de um conflito entre a OTAN e a Rússia passa a ser um pouco mais elevado. Essa é a grande realidade. A gente olha com muito temor para essa escalada do conflito, tá? A gente olha com muito temor para a entrada desses países na OTAN e olha com muito temor também para as baixas russas na Ucrânia. Porque quanto mais baixas, quanto mais prolongado o conflito, fica pior para a economia russa, fica pior para a moral das tropas russas e irrita o Kremlin, irrita Vladimir Putin. Até onde um autocrata pode ir, não se sabe. A China também hoje protestou diplomaticamente
contra a ideia do Reino Unido de criar uma OTAN global. A China não quer uma OTAN nas suas fronteiras. O que seria uma OTAN global? Seria utilizar os aliados do Pacífico, como a Austrália, como o Japão, Coreia do Sul, como as próprias Filipinas, Malásia, entre outros, para constituir uma OTAN maior, estender a OTAN. Seria a OTAN global. A China, Xi Jinping e seu Ministério das Relações Exteriores protestou contra essa ideia do Reino Unido. Essa ideia de uma OTAN global. Quer dizer, um novo ator, uma nova frente, uma nova ideia está se formando. Será que nós teremos mais escalada? Será que nós teremos mais complicações? Será que nós teremos outro teatro de operações dentro desse primeiro conflito? Lembrando sempre que a China, por ter a questão com Taiwan, olha muito para a questão Rússia e Ucrânia e ela aprende com a questão Rússia e Ucrânia. Tá? É como se fosse um teatro de teste, a questão Rússia e Ucrânia para a China em relação a Taiwan, a sua província rebelde, que nós já falamos em outros vídeos sobre a situação e a tensão China-Taiwan. Vamos aguardar os próximos fatos. Tá? Eu volto na segunda-feira, de fato, falando sobre a Ucrânia e só pela Ucrânia, tá? Fazendo aquele nosso apanhado, conforme eu prometi no último vídeo, sobre o que é a Ucrânia e qual a importância, o que a Ucrânia tem a oferecer à Rússia e ao Ocidente. Tá? Eu acabei fazendo um novo boletim pela questão das notícias hoje terem sido quentes e terem sido notícias novas, principalmente com relação a essa adesão da Finlândia, sim da Finlândia, pelo menos, do executivo finlandês para a OTAN. E as suas implicações diretas, que é o aumento do risco de um conflito Rússia-OTAN e um conflito nuclear. Tá ok? Agradecemos aí mais uma vez você ter visto o vídeo, dá o seu like, tá? Se inscreva, ative o sininho, esteja junto com a gente. Na próxima segunda-feira, 8 da noite, tá? Vai estar aqui o vídeo sobre a Ucrânia, exclusivamente sobre a Ucrânia. Uma visão ponderada, uma visão, de certa forma, neutra, levantando prós e contras das duas narrativas sobre a Ucrânia e falando especialmente sobre a Ucrânia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tenha um excelente fim de semana e lembre-se sempre, penso, logo existo. Geopolíticas Avessas, guarde esse nome. Tamo junto, galera. Auf Wiedersehen, Leute.